Graças e paz, igreja. Bom dia. Bom dia. Isso aí. Já agradeceu o pastor a oportunidade. Muito feliz. Receba essa oportunidade como um presente adiantado, tá, pastor? Amém. Dia 13 é meu aniversário, já fica a dica. E recebo esse convite como um presente de Deus. Amém. Glória a Deus, querido. Deus é bom. Como o pastor comentou no início do culto, né? Essa data, esse dia, é um dia que muitas pessoas estão perdidas por aí. Eu, particularmente, pude experimentar, infelizmente, dessa perdição, mas, graças a Deus, hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor. E a minha oração para você, a minha palavra para você hoje é: não deixe de orar para aqueles, se tem alguém da sua família que está nessas datas hoje aí, enfim, está pulando essa festa da carne. Não deixe de orar para o seu familiar, porque eu creio que assim como Deus, eu pude encontrar Deus, Ele me encontrou, o seu familiar vai ser encontrado também pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Peço aos irmãos que abram, sem mais delongas, a Bíblia em Mateus, capítulo 14. Vamos ler do verso 22 até o verso 33. Texto bastante conhecido. Mateus, capítulo 14, do 22 ao 33. Já agradecer pela vida do meu tecladista aqui, Tiago. Todos acharam, querido? Quem encontrou diz assim: eu achei. Quem não encontrou diz assim: Escola Bíblica Dominical. Todo mundo achou, né? Isso aí, tá ligado. Diz assim a palavra de Deus: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os discípulos subiram no barco, e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Vamos ler esse 33 todos juntos no 3? Na sua versão, tá, querido? E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Pode se sentar, querido, dando glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, queridos. Para a gente entender o contexto aqui dessa passagem, eu vou resumir mais ou menos o comecinho do capítulo 14, que vai falar sobre a morte de João Batista. É uma passagem que mostra como João Batista foi morto. E ali, do versículo 1 até o 12, vai narrar essa história. E ali, a Bíblia relata que os discípulos de João Batista vão até Jesus, né, dar a notícia que ele foi morto. E a partir do verso 13, em outras versões também, Marcos, vai dizer que Jesus vai para um lugar com o discípulo. Até o pastor essa série de pregação de Marcos pregou sobre isso. Vai dizer que Jesus vai sair dali para um lugar deserto com os discípulos para descansar.
Mateus não vai relatar isso. Quem vai relatar isso é Marcos. E aí, eu não sei como, mas a multidão vai saber onde Jesus estava. E vai seguir ele por terra, vai chegar primeiro que ele. Né? Jesus vai entrar num barco a fim de ir para um lugar deserto com os discípulos. E a multidão vai saber onde ele estava. E vai chegar primeiro, vai ficar lá em terra. Jesus parou o barco, vai olhar para eles e vai falar: poxa, não posso deixar esse povo sozinho. E ali a Bíblia relata que Jesus vai curar, vai pregar a sua palavra, vai fazer a multiplicação de pães e peixes, né, que todo mundo conhece. Isso é o começo do capítulo 14, tá? Do 1 até do 12 vai falar sobre João Batista, e do 13 até o 21 sobre essa passagem da multiplicação de pães. E aí, no 22, foi o texto que nós lemos, começa essa passagem. E aí eu quero falar uma introdução aqui que eu escrevi, que é mais ou menos assim: quantas vezes nós iniciamos uma jornada, um propósito ou um projeto crendo na presença de Deus, cheio de empolgação e entusiasmo. Porém, ao decorrer do caminho, coisas ocorrem e nos traz desânimo, medo, desconfiança e derrota. E perdemos a fé em quem nos guia. E como o pastor sempre prega, né? Então eu me espelho no pastor. O título da mensagem vai botar aqui, né? Confiar para viver o meu milagre. Amém? O título da mensagem é Confiar para viver o meu milagre. E aí eu dividi em 2 pontos, pastor. Não consegui em 3, mas em 2 tá ótimo. Deus fala, Ele é fiel, querido. E o primeiro ponto é obediência. Se quem quiser anotar, pode anotar. Vou beber aqui a água do pastor. Aqui fica até mais gostosa aqui. Primeiro ponto, obediência. E aí eu vou ler o versículo aqui 22. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subisse no barco e fosse na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Eu já até tive a oportunidade aqui na quinta-feira, não sei se você já lembra, Comunidade na Mesa, falar sobre esse texto. E é um texto que eu gosto bastante. E o pastor Cleito, a palavra ordenar, fui buscar o significado, e é determinar, mandar. Ou seja, Jesus vai dar uma ordem, Gabriela, para os discípulos: eu preciso que vocês entrem nesse barco sem mim. É uma ordem, uma ordem. E eu imagino, meu amigo, meu irmão Rogério, que os discípulos não queriam entrar naquele barco ali sozinhos, sem Jesus. Alguns ali eram pescadores profissionais, como Pedro, a gente conhece o comecinho da sua história. E eu, linkando com outro texto, Mateus capítulo 8, os irmãos não precisam abrir, do 23 ao 27, vai falar uma passagem praticamente, não vou falar idêntica, mas parecida. Vai relatar que Jesus vai entrar no barco, agora com os discípulos. Nessa que a gente está lendo, os discípulos vão estar no barco sozinho. Nessa, Mateus 8, 23 ao 27, vai relatar que Jesus vai estar no barco com os discípulos. E meu querido amigo Edgar, o texto vai relatar que Jesus estava dormindo. E eu acho interessante esses detalhes, né? Jesus vai estar dormindo. Quer dizer, a Bíblia lá não fala uns fatos assim bem interessantes, né? Jesus sentiu fome, né? Jesus está dormindo. E, mestre Rogério, acredito eu que para Jesus estar dormindo, realmente ele estava bastante cansado. O homem devia estar esgotado e muito cansado mesmo, porque se a gente for ler esse texto, depois você pode ler em casa, vai estar havendo uma tempestade. Então imagina, Jesus dormindo num barco com a tempestade, o sono estava pesado,
Quem tem sono pesado aí? Levanta a mão. Tô brincando. Irmãos, e acordar uma pessoa que está dormindo não é nada legal, né? Não é verdade, amor? Ainda mais se a pessoa estiver com sono, né? Sono cansado, aí você vai lá, sobe na cama igual né? Um desengolçado. Brincadeirinha. Mas é complicado, irmão. Mas a gente vai aprendendo, né? No decorrer do tempo a gente vai amadurecendo, né? Porque, voltando pro texto, irmãos, acho que o soninho de Jesus estava tão bom. Porque se a gente for ler, eu fiquei meditando, pastor. Acho que Jesus ficou ali muito chateado, muito bravo, cara. Porque Jesus está dormindo, mas não te importa que morremos, né? E aí a palavra vai dizer que Jesus vai levantar. Vocês são medrosos, homem de pequena fé. E aí a palavra vai relatar que Jesus vai falar com braveza, vai falar forte com o vento. Imagino eu nas minhas palavras, Jesus falando: não, vento, dá uma segurada que eu quero dormir, eu preciso descansar. E se a gente for ler, ele vai falar: vento, acalma, onda, acalma. Quer dizer, Jesus ali precisava descansar, né? Se a gente for ler, é como se Jesus acordasse, os discípulos acordassem Jesus e ele desse um esporro. Homem de pequena fé. E aí, os discípulos vão ficar admirados, né? E aí no finalzinho eles vão falar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem é Mateus 8, tá, gente? Só um exemplo que eu dei das duas passagens bastante parecidas. Ou seja, eles tiveram uma experiência com Jesus no barco. No capítulo 14, a partir do 22, lemos que os discípulos entraram no barco sozinhos. E eu já aprendo a primeira lição. Vira pro teu irmão, né? Sempre o pregador faz. Vira pro teu irmão, vê se ele tá dormindo. Tá dormindo não, né? Fala assim, ó: você precisa confiar naquele que deu a ordem. Os discípulos obedeceram a ordem de Jesus. E obedecer uma ordem de Jesus é um convite para o meu e o seu milagre. Você crê nisso? E eu gosto muito dos evangelhos porque cada um narra uma história diferente, né? Tem uns que são mais detalhistas, tem uns que não são. E Marcos vai falar que Jesus a todo momento estava vendo os discípulos em terra. Ou seja, os discípulos estavam no mar, na tempestade, na aflição ali. Jesus a todo momento, Marcos narra isso, que Jesus vai estar em terra vendo eles. Jesus nunca perdeu o controle das nossas vidas. Ele está sempre cuidando de nós. Por mais que às vezes a gente pareça filhos mimados, né? Que é tudo do nosso jeito, né? Se Deus não me dá isso, eu vou sair da igreja, né? Fica triste, fica magoado. Mas aí, meu pastor, eu gosto de um texto também maravilhoso, já tive a oportunidade de pregar, que é o caminho de Emaús, aqueles dois discípulos. Se a gente for ver a história, aqueles dois discípulos estavam saindo de Jerusalém tristes, magoados. Por quê? Me diz, por quê? Por quê? Isso, por quê? Porque a esperança deles estava em que Jesus fosse lutar contra eles e ia vencer o povo os romanos lá, né? Ia lutar, ia remir Israel. Se vocês for ler em casa, vocês vão entender melhor essa história. Mas dando uma pincelada, as expectativas deles estavam em Jesus. Jesus vai morrer, vão se passar 3 dias. E olha só como é interessante, Gabriela. Eles vão ficar sabendo que Jesus não estava mais no túmulo depois de morto, né? Algumas pessoas vão falar para eles: vimos. É verdade que alguns de nós vimos ele, foram até o túmulo e não encontraram. E aí, mesmo assim, eles vão sair de Jerusalém e vão para Emaús, né? E a Bíblia vai dizer que Jesus vai ao encontro deles. Ou seja, Jesus não queria perder aqueles dois discípulos por nada, né? A Bíblia relata que o nome de um era Cleopas, a outra, pesquisei, mas não tem assim um nome exato.
Mas o que eu quero passar para vocês nessa passagem é que Jesus ele não quer perder ninguém, né? Os discípulos estavam indo para Emaús e o lugar que era para ficar era Jerusalém, tá? E minha palavra para você essa manhã é isso: permaneça onde Jesus te colocou. Não se desespere, porque eu creio que onde Ele te colocou é o lugar que você vai prosperar, é o lugar que você vai vencer, é o lugar que você vai ter a oportunidade de falar de tudo que Ele fez na sua vida, e é o lugar que Ele vai preparar para você. Falamos aqui, pastor, na quinta-feira, quem estava aqui presente, uma palavra bastante abençoada. Convido os irmãos a quem puder estar presente na quinta-feira profética, na comunidade na mesa, que estamos sendo bastante ensinado, edificado, né? E a palavra foi sobre palavra, né? A palavra foi sobre a palavra. Tudo começa com a palavra. Obrigado. Estava aqui no texto, tá ligado? E depois, pastor, meditando em casa, nessa estudo que aprendemos na quinta-feira, eu lembrei de Lucas 5, capítulo 5, que diz assim, ó: e respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Agora observe: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, essa obediência, essa passagem ali, para refrescar a memória dos irmãos, eu gosto muito de Pedro, tá? A gente aprende muitas coisas com Pedro. É a pesca maravilhosa. Então Pedro vai estar ali a noite toda, não vai conseguir pescar nada. Jesus vai usar o seu barco, né? Sempre tem um barquinho, né? Jesus vai usar o barco de Pedro. E após pregar para aquelas pessoas, vai pedir para Pedro ir pro mar com os outros discípulos. E Pedro vai falar para Jesus, né? Mestre, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E todos conhecem a história, vai pescar uma multidão de peixes ali que o barco quase vai ir a pique. E é isso, irmão, a gente tem que confiar em Deus. O segredo é confiar, é ter fé. E outra pergunta, o que é fé? Não precisa responder. E aí, em Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer: a fé é a certeza do que vamos receber, as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. 2024 é o ano da... Isso aí, tá ligado? E é o ano em que eu e você vamos experimentar e viver o sobrenatural de Deus. Você crê nisso? Não sei vocês, irmão, mas eu não quero ficar mais no raso, não. Eu quero coisas maiores. Eu quero mergulhar mais profundo. Deus é bom, queridos. E tem certas tempestades e desertos que vão gerar momentos de intimidade, como gerou esse. Tem coisas que acontecem na nossa vida para a gente reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Esse é o primeiro ponto, querido. Agora o segundo ponto é assim, ó: milagres acontecem quando estamos dispostos a dar um passo de fé. Esse é o segundo ponto. Milagres acontecem quando estamos dispostos a dar um passo de fé. A Bíblia vai relatar que Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre o mar, sobre a água. E aí, Rogério, meditando eu costumo fazer perguntas para o texto, né? E aí eu coloquei aqui: por que Jesus não pegou um barquinho, né? Ele estava em terra. Por que ele não pegou um barco e foi até os discípulos, né? Será que não tinha um bote ali, né? Será que não podia ir nadando, né? Não. Jesus, ele vai o quê? Andando sobre as águas. E meditando na sua palavra, eu aprendo que sem ele nada poderia existir. João capítulo 1, versículo 3 vai dizer assim: por meio dele Deus criou
todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Gênesis capítulo 1, versículo 2, vai dizer: a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar. E olha agora, e o Espírito de Deus se movia pelas águas. Você está entendendo? E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Glória a Deus, aleluia. Mais outro exemplo para você entender que Deus ele tem autoridade para fazer tudo da forma que Ele quer. Lembra de Moisés, Rogério? Moisés, estende a mão. Automaticamente, o que aconteceu? As ondas se partiram. A Bíblia vai dizer que vai ter muralhas. O mar vai formar muralhas e o povo vai passar as linhas com os pés ali secos. É o sobrenatural, queridos. Moisés, abaixa a mão. O que aconteceu? Tudo é normal. Ele tem poder sobre as águas, sobre o vento, sobre a tempestade, sobre a minha, sobre a sua vida. Amém? E aí, irmãos? Tem Mateus capítulo 27, eu gosto muito desse texto também, do 24 ao 27, porque até da boca de peixe, Gabi, Jesus faz caixa eletrônico. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Até da boca de peixe. Não vai pescar não e ver que vai sair dinheiro não, meu irmão, pelo amor de Deus, hein? Mas até da boca de peixe, Ele faz sair dinheiro. Pedro, Jesus, eles querem que a gente pague impostos. Não seja por isso. Deixa eu ver aqui. Não, agora no momento eu não tenho. Mas vai lá no meu caixa eletrônico, joga o anzol. O primeiro... Irmãos, o primeiro peixe, não é o segundo. Joga o anzol, pega o primeiro peixe, da boca dele, Gabriela, vai ter uma moeda. Você paga o meu e seu imposto. Só isso. O que aconteceu, irmão? O que aconteceu? Justamente o que Jesus falou. Mas Pedro, o que a gente está aprendendo no primeiro ponto? Obedeceu. Ele não retrucou Jesus. Pô, Jesus, tá maluco? Eu vou lá, nunca aconteceu isso. O que você vai? Eu vou pegar um peixe? Não. Vai acontecer, então ele vai. Então, quando Jesus fala, que acontece, a gente não pode ter dúvida. Pedro só vai afundar, eu não ia nem falar isso, mas Pedro só vai afundar depois que ele tira os olhos de Jesus. E tem algumas traduções que Jesus vai falar para ele assim: por que duvidaste? Não pode ter dúvida, querido. A gente tem que confiar em Deus. Ele é poderoso. Para Ele nada é impossível. Pode ser impossível para a gente, mas Ele é poderoso. Mateus 14, 28, vai dizer assim, isso já no texto que lemos. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Pedro decidiu, irmãos, que era melhor estar no mar, na tempestade, do que estar no barco com os discípulos. Por que no barco, meu amigo William? Eles fizeram ali tudo que eles podiam fazer. Todas as suas habilidades, tudo que eles podiam fazer, eles fizeram. Eles eram pescadores profissionais. Acredito eu que eles já tiveram uma experiência dela em algum momento na sua vida, antes de conhecer Jesus, né? E ali tudo que eles podiam fazer, eles fizeram. Pedro e os discípulos usaram todo o recurso e habilidade, como eu falei. Mas servimos a um Deus que, quando chega, a situação muda. Onde Ele chega, querido, a situação muda. Eu não sei quais são os seus planos para esse ano. Eu não sei qual tem sido a sua oração. Eu não sei o que você tem entregado na mão de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: confia no teu Deus. Continue firme. Deus vai te honrar. Se Ele prometeu, é fiel para cumprir. Você crê nisso? Milagres só vêm quando estamos dispostos a dar um passo de fé. Você precisa, eu preciso dar um passo de fé. Porque assim a gente vai experimentar o sobrenatural de Deus. Porque se depender da nossa força, do nosso braço, infelizmente a gente não vai conseguir. E meu amigo Rogério, quantos milagres na Bíblia aconteceu por causa da fé? Falamos lá em cima, a mulher do fluxo de sangue. O processo, os recursos que ela tinha, William, ela usou.
meu amigo e meu irmão Ronaldo. O que ela tinha para fazer, ela fez. O dinheiro que ela tinha para gastar, ela gastou. Mas o texto relata que quando ela ouviu Jesus quando ela ouviu Jesus que ia passar por perto ali, ela no seu coração, ela fez uma oração, a Bíblia relata isso, que ela já começou a falar: se eu apenas tocar, eu serei curada, se eu apenas tocar, eu serei curada. E ela faz isso, ela vai até Jesus, né? Não podia, o irmão sabe que pela lei ela não podia, e ela vai, supera os obstáculos, toca na orla do manto, de uma fé, queridos, tão grande, que vai chamar a atenção de Deus, de Jesus, porque ele vai parar, e quando ele parar, ele vai falar: opa, o que aconteceu? Alguém me tocou. Mestre, todo mundo está te tocando? Não, alguém me tocou diferente, com coração diferente. Mestre, aleluia. E a palavra vai dizer que Jesus vai falar: de mim saiu poder, saiu virtude, e automaticamente aquela mulher vai ser curada, porque ela teve, queridos, fé e a coragem de ir até Jesus. E Pedro foi um discípulo que experimentou muitos milagres, né? Se a gente for ler, Rogério, muitos milagres. Pesca maravilhosa, cura da sua sogra, dinheiro na boca de peixe, andou sobre as águas, fora os outros. Como diz aí no mundo, né? Viveu literalmente, né? Viveu as experiências com Deus. E Deus é bom, queridos. Muito feliz em estar podendo trazer essa breve mensagem hoje. Peço aos irmãos que fiquem de pé. Quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Feche seus olhos. Poderoso Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por esse momento que tivemos na Tua presença, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, porque sem Ti, Pai, nada poderei fazer, Senhor. Tu és, Senhor, aquele que me guia, Pai. Obrigado, Jesus, pela minha vida, a vida dos meus irmãos que estão na Tua presença hoje, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me encontrou, Pai. Obrigado, Senhor, porque nova criatura eu sou, Deus. Deus, e nessa manhã, minha oração, Pai, é para essas pessoas que estão perdidas, Senhor, sem rumo, Pai. Jesus, vai de encontro, Senhor, a essas pessoas, Pai. Tem misericórdia, meu Pai. Jesus, a Tua palavra vai dizer que Tu venceu o mundo, Pai. Jesus, não deixa, Senhor, que ninguém se perca, Pai. Porque eu creio, Senhor, porque até de madrugada, se for necessário, Senhor, vai de encontro, Senhor, a essas pessoas, Pai. Deus, acampa Teus anjos, Senhor, livra da morte, Senhor. Senhor, eu Te entrego, Senhor, a vida dos nossos familiares, Deus. Senhor, em cada canto, Senhor, desse mundo, Pai. Deus, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que faz, Pai. Jesus, que seria de nós se não fosse a Tua presença, Pai? O que seria da minha vida, Senhor? E nessa manhã, Pai, eu quero render graças ao Teu nome, Pai. Obrigado por ter me encontrado, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter usado a vida da minha irmã, Pai. Queridos, não deixe de orar para a sua família, Pai. Obrigado, Jesus. Continua conosco, Senhor. Senhor, ainda que o Senhor não esteja no barco, mas a Tua palavra vai dizer que o Senhor está cuidando de nós, Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor é um Pai de amor, Pai. Um Pai que tudo pode fazer, Senhor. O que devemos fazer é confiar na Tua palavra, Senhor. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, por todas as vezes, Senhor, que colocamos o Senhor em segundo plano, Pai. Por todas as vezes, Senhor, que reclamamos porque não ganhamos nada, Pai. Senhor, perdão, Pai, porque às vezes não sabemos o que falamos, Pai. Jesus, perdoa, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Continua, Senhor, guiando o nosso caminho, Pai. Por mais que às vezes a gente possa e pensa, Senhor, em ir para Emaús, Pai.
Mas o Senhor nessa noite, nessa manhã está falando para você: volta para Jerusalém, fica em Jerusalém, onde eu te coloquei. Quem guia a tua vida é o Senhor, é Ele que traça os caminhos. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque nessa manhã, Senhor, aprendemos da tua palavra, Senhor. Obrigado porque esse dia, Senhor, é um dia especial, Pai, porque aprendemos, Senhor. Somos privilegiados, Senhor, estar na tua casa, Pai. Quantos de nós, Senhor, quantas pessoas por aí não podem, Senhor, experimentar disso que estamos experimentando, Pai. Mas a minha oração, mais uma vez nessa manhã, Pai, é que o Senhor traga de volta, Senhor, aqueles que estão desviados, Senhor, da tua presença, Pai. E aqueles que não te conhecem, Senhor, vão te conhecer, porque eu creio, Senhor, que o Senhor não quer perder nenhum. Porque eu, você, todo mundo aqui, eu e minha família, você e sua família, queridos, vão servir ao Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque essa manhã o Senhor falou conosco. Receba, Senhor, essa palavra de todo o meu coração, que não foi eu que falei, que foi o Senhor que falou. Obrigado, Senhor, por me usar nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.